Bom dia, irmãos. Espero que tenham passado bem esta semana e gostaria de compartilhar o versículo que está em Lucas 5, versículo 5, a seguir. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu és quem está dizendo isto, vou lançar as redes. A passagem fala do momento em que Jesus se aproxima e pede algo sem sentido aparente a homens comuns, profissionais experientes e gabaritados, que passaram por uma situação de frustração recente que reforçava ainda mais o absurdo daquele pedido. Porém, em função de terem ouvido seu ensino e, como um voto de confiança, obedecem a sua palavra e acabam tendo uma experiência inesperada e maravilhosa. Deus pode mudar o momento de frustração e derrota em alegria, quando decidimos confiar e obedecer a sua palavra, mesmo que com nosso intelecto e experiência dizendo o contrário. Que mesmo diante de situações de aparente derrota e prognósticos negativos, tenhamos esta confiança de que Ele pode fazer uma grande transformação para a sua glória. O nosso Deus é um Deus de milagres. Que tenhamos isto em mente ao passarmos por tribulações e frustrações. Que possamos louvar a Ele. Em espírito e em verdade, entramos na presença de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, dizer que Jesus é melhor do que qualquer coisa que possamos ter, porque através dele nós tivemos o acesso à vida eterna. Ele é melhor do que qualquer tesouro. Ele é o maior presente de Deus. Nós queremos dizer com as nossas vozes, cantando hoje, ofereço a minha vida a ti. E o nosso desejo em oração, que nós sejamos sempre conectados a Ele, através do anseio da palavra de Deus, através da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus para conhecer melhor a sua vontade e que possamos, louvando a Deus hoje, possamos nos achegarmos ao trono cheio de alegria e de poder. Em espírito, em verdade.
Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhos. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo Que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, e seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. o meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa
que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Olha, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade, de um onisciente Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza da tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos estar orando? Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma semana que passou e também por mais uma semana que inicia. Obrigado, Deus, porque nos mínimos detalhes em que nós não vemos, tu tens cuidado de nossas vidas. Queremos te agradecer por tuas misericórdias que se renovam em cada manhã e agradecer-te, Senhor, porque tu és um Deus que não muda na sua essência
e no seu amor por cada um de nós, Pai. Queremos te agradecer por isto e neste momento, Senhor, queremos te pedir mais uma vez que realmente tu possa nos dar a alegria, Pai, de estarmos aprendendo da tua palavra. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, te pedir que tenhamos realmente um desejo, Senhor, vindo de ti para guardarmos a tua palavra em nossos corações e a partir também disto vivê-la em cada dia. Renova nossas forças, renova nossos ânimos, Senhor, que tu conheces cada um de nós, aqueles que estão desanimados, e que tu possa realmente, neste momento, Senhor, atuar, Senhor, em nossas vidas. Te pedimos que a tua palavra, através da irmã Linda, possa falar aos nossos corações e realmente nos incentivar, Senhor, a caminharmos cada vez mais contigo. Agradecemos e te pedimos em teu nome santo, Jesus. Amém, Pai. Nós queremos ler então a palavra, o dia de hoje, que está em Neemias, no capítulo 4, versículos 13 a 20. Neemias, capítulo 4, versículos 13 a 20. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Então, convidamos hoje a irmã Linda ali para trazer a mensagem, cujo tema é Lutem por seus irmãos. Bom dia, querida igreja. Eu tenho certeza que Deus se alegra demais com o louvor que nós oferecemos a Ele nesta manhã e do nosso compromisso, do zelo, da nossa presença como igreja para adorá-lo e para receber a sua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. O texto que já foi lido, que está em Neemias 4, versículos 13 a 20, é o nosso texto para a reflexão desta manhã, e eu queria dar o contexto histórico do conteúdo que foi lido aí. Então vamos lá. Neemias, ele é contemporâneo de Esdras, ele nasceu em cativeiro e ele era copeiro do rei Artaxerxes. O livro de Neemias, ele começa no capítulo 1 com um profundo lamento. Então a gente vê ali no versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias havia recebido a notícia a respeito da situação dos judeus sobreviventes ali em Jerusalém, no versículo 2 a gente vê isso. A informação sobre a condição de sofrimento, humilhação, o estado de desolação da cidade de Jerusalém, os muros
destruídos, eles então é que trazem essa aflição ao coração de Neemias. E nós vemos então que ele vai reagir com duas atitudes, né? Então a primeira é essa oração que está registrada entre os versículos 5 a 11 do capítulo 1. E a segunda, como bem conhecemos, é a mobilização dos judeus, do povo, para a reconstrução dos muros. Então, Neemias ele é conhecido como o líder, né, excepcional, como aquele que mobilizou o povo judeu e liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, né, depois que eles voltaram do cativeiro. E foi um feito aí em tempo recorde, extraordinário, né, em 52 dias. E é muito interessante, né, e nos chama a atenção que Deus tenha usado Neemias nesse momento tão importante para a história do povo de Israel, né, que é o momento que eles voltaram, que acabou aqueles 70 anos de cativeiro, a disciplina do Senhor, né, o domínio debaixo de povos pagãos. Então, o Ciro da Pérsia vai assumir agora e ele manda de volta os exilados de volta para suas casas, e aí então aqui os judeus têm a oportunidade de voltar para Jerusalém. Então a gente viu aí no mês passado que voltando para Jerusalém eles foram exortados a construir o templo, porque o templo era a essência da sua identidade, né? E a gente vai lendo aí a narrativa de Esdras e Neemias, e a gente acompanha então todo esse processo. E agora então a gente está vendo o momento em que, tendo sido construído o templo e a cidade, passando por esse momento de restauração, de reconstrução, a urgência de reconstrução dos muros, né, dessa cidade, porque os muros eles representavam aí os limites da cidade, eram a proteção, né, do povo que estava habitando ali. E quando a gente olha ali para o perfil de Neemias e para a história narrada nesse livro, o que chama a atenção é que Deus ele mobiliza, né, o povo judeu, ele leva o povo a dar esse passo tão importante nesse processo de restauração, né, após o cativeiro, e para isso ele usa Neemias não como um pregador público, né? Então a influência que Neemias vai trazer para o povo judeu e o impacto da sua vida na história de Israel não são as palestras, né? Não são as pregações em público que ele faz, não é a visibilidade que ele tem, mas é a sua atitude de humildade, né? E sua atitude de fidelidade. Então, humildade e fidelidade que a gente consegue ver expressas nessa oração do capítulo 1, no conteúdo, claro, mas também naquilo que motivou essa oração. Então, a gente vai ver lá no versículo 5 que a oração começa com Neemias reconhecendo a grandeza, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Então, porque Neemias conhecia Deus e os seus mandamentos, é que ele havia entendido que aquele período de cativeiro, de desolação, de sofrimento que o povo judeu tinha acabado de terminar, Neemias sabia que tudo aquilo era consequência do pecado do povo, né? Então, ele se humilha e ele se arrepende representativamente. Então, os versículos 6 e 7, a gente vê Neemias orando assim: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Então, toda aquela situação de ver o seu povo, né, sofrendo as consequências do seu pecado, o perturbaram de tal forma que o seu semblante não pôde esconder. Então a gente vai ver ali no capítulo 2, versículos 1 e 2, que quando ele vai servir o rei, né, ele era o copeiro do rei, o rei nota, né, que alguma coisa está errada ali. E aí ele vai dizer: mas Neemias, o que você tem? Eu nunca vi você com esse semblante. E aí eu queria destacar duas questões aqui. Primeiro, Neemias se dirige a Deus com humildade e com consciência da realidade. Então, o cenário físico é de destruição, o dia a dia é de sofrimento, de humilhação, ou seja, a situação objetiva é de desesperança. Os fatos estão ali, são difíceis, é sofrimento. No entanto, quando ele busca a Deus, ele o faz com humildade
e com consciência lúcida sobre quem esse Deus é. Ele sabe que Deus é Deus, que Deus continua sendo Senhor, que Ele continua sendo bom, que Ele é Deus dos céus, grande, temível, que Deus é fiel à aliança, que Ele é misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, versículo 5. Em outras palavras, as circunstâncias adversas e o grande sofrimento e humilhação que os israelitas estavam enfrentando não foram, como não poderiam ter sido mesmo, determinantes do caráter daquele a quem Neemias servia e adorava. No português claro, a gente não vê Neemias questionando o caráter de Deus. Ao contrário, nós vemos Neemias afirmando esse caráter. Significa que a sua relação com Deus era genuína e não condicionada, né? E essa atitude chama a atenção porque ela é diferente da maioria de nós. Nós, na grande maioria das vezes, quando nos encontramos em situação de sofrimento, de humilhação, de perda, de desolação, de dificuldade, crise, tribulação, o que nós fazemos? Reclamamos, questionamos o caráter de Deus, condicionamos a bondade, a fidelidade, o amor de Deus à solução das circunstâncias, ao ajuste das circunstâncias, à minha vontade e ao meu bem-estar. E a gente não vê Neemias fazendo isso. Então, diante da situação de desolação, de sofrimento, de grande crise e dificuldade concretas, o que a gente vê Neemias fazendo? Olhando para Deus e reconhecendo, o Senhor é Deus, continua sendo. Apesar de todas as circunstâncias, o Senhor é temível, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. Eu não tenho dúvida disso, as circunstâncias não condicionam o seu caráter. Então a gente vê aqui que Neemias conhecia Deus e como isso então é fundamental aí para a sua jornada e para o seu papel, o que a gente vai ver aqui na história de Israel. O segundo destaque é que Neemias assume e se identifica com o pecado do povo e a miséria do povo a quem ele entende que pertence. Então veja o que está acontecendo aqui. Neemias não está em Jerusalém, né? Neemias está ali no palácio do rei. Se a gente fosse trazer aqui para o nosso contexto, Neemias está em home office, né? Ele está ali trabalhando de boa e ele não está enfrentando e vivendo diretamente, né, na pele, todo aquele sofrimento. No entanto, a sua atitude não é de apatia, né, e o seu coração não é individualista. Então ele não vai olhar para a situação do seu povo lá em Jerusalém, quer dizer, ele ouve, né, a notícia, ele não vai dizer, bom, coitado deles. O que eu posso fazer por eles? Eu vou orar por você, sabe aquela história? Né? Eu vou orar por você. E ora não é nada, né? E nem ora, e nem participa ali do processo de ajuda, de cuidado, de restauração daquela situação. Não, a gente não vê. A gente vê que Neemias toma aquela situação para si, embora, claro, que tinha a ver com o seu povo, tudo, mas nem era uma questão sentimentalista ou nacionalista, né? Era porque, de fato, Neemias, ele entendia quem ele era, né? E ele sabia que a sua identidade, ela estava construída a partir do seu pertencimento de um povo, esse povo que Deus havia escolhido e separado para ser seu. Então Neemias não se entendia como um ser separado, um ser individual, um ponto isolado ali no universo. Ele se entendia como parte daquele povo. Isso era quem ele era, parte de uma comunidade, parte de um povo, membro de um povo. E é por isso, então, que a situação de sofrimento daquele povo, ainda que não fosse a sua própria situação ali na pele, né, mexeu com ele. Então ele abraça aquele sofrimento, ele abraça inclusive o pecado, as falhas desse povo, né? E ele então intercede por esse povo. Intercede em oração, que a gente vê no capítulo 1, ele se humilhando, pedindo a Deus por perdão, e ele intercede de forma prática também, com atitudes.
Se a gente for resumir os capítulos 2 e 3, né, para a gente chegar no capítulo 4, que é o texto de hoje, a gente vê ali que Neemias conta com o favor do rei para ir a Jerusalém. Então, no capítulo 2, quando o rei percebe que o semblante de Neemias está entristecido, então Neemias abre para o rei, né, qual o motivo da sua tristeza, e aí ele tem o favor do rei para ir a Jerusalém, reconstruir a cidade. Ele leva, inclusive, consigo cartas reais que vão lhe dar passagem pelos territórios aí ao longo do caminho até chegar em Jerusalém, e também lhe providenciam madeira para as obras, né? Isso que a gente vê no capítulo 2. Aí o capítulo 3 nos conta o início do processo de reconstrução dos muros sob a liderança de Neemias. E os primeiros versículos do capítulo 4 narram os ataques de oposição contra os judeus. Então, eles começam a reconstruir os muros e logo em seguida, então, eles vão sofrer oposição dos povos vizinhos, né? Então, eles vão sofrer ameaças aí através de palavras, desprezo, desencorajamento, mas também ameaças reais, né? De invasão para impedimento da reconstrução dos muros. Então, é o que a gente vê a partir do versículo 13, e é justamente o trecho do nosso texto de hoje. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias. Então, ele está posicionando de maneira estratégica os israelitas ali ao redor dos muros, na parte de cima, de baixo, norte, sul, ali onde pode haver entrada dos inimigos para ataque. E aí ele vai armar o povo com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e disse aos nobres, oficiais e o restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando pensamos nesse processo de reconstrução, identificamos alguns fatores fundamentais, né? Então, a liderança de Neemias, a sua perseverança em meio à forte oposição e ataque, sua confiança e dependência de Deus, resiliência e zelo. Então, os versículos seguintes, a partir do 16, vão trazer essa ênfase, né, de como Neemias foi resiliente, como ele perseverou, como ele continuou confiando ali naquele chamado, naquela vocação, na responsabilidade para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra permanecia armada. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então, a disposição, a dedicação, o sacrifício e o compromisso são enfatizados nessa narrativa do texto bíblico. Né? E aí a gente vê então o versículo 23 encerrando o capítulo 4 e trazendo de novo, né, o foco, o holofote nessa questão aí da dedicação. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. Então, os ataques eram concretos, a obra estava exigindo o limite dos envolvidos, eles nem dormiam, né, porque eles trabalhavam de dia, vigiavam à noite. Numa mão tinha arma, na outra a ferramenta para reconstruir o muro. E diante dessa situação, com ameaças iminentes, né, com ataques, com todo o desencorajamento, certamente é o tal do burnout, né, tudo aquela situação levando para a situação de limite aí, e a gente não encontra Neemias reclamando, murmurando, lamuriando ou questionando o caráter de Deus, ou reclamando, cobrando dos irmãos, ou esperneando, dizendo: por que só eu? Por que só eu faço e ninguém colabora? Por que tudo sobra para mim? Não, a gente não encontra essa atitude, né? Muito pelo contrário, Neemias estava focado na reconstrução dos muros, pois sabia da importância dessa obra. Os muros da cidade eram segurança para o povo estabelecido, que estava tendo a sua identidade reconstruída, como nós vimos ali na questão do templo, né? Era por isso que o templo era a prioridade nesse processo de reconstrução, porque a sua identidade deveria ser estabelecida a partir da adoração ao Deus que os havia formado como povo. Então, era fundamental,
né, que os muros fossem agora reconstruídos para estabelecer esses limites e finalizar, fechar esse processo de restauração da identidade daquele povo, né? E Neemias sabia que aquela obra estava no coração de Deus, pois era Deus quem estava restaurando o seu povo. Ferramentas numa mão, armas na outra, diante da urgência da obra e da iminente ameaça de ataques, a estratégia para o projeto de reconstrução foi o quê? A disposição de todo o povo. Todo mundo fazendo tudo o que dava para fazer. Tudo o que estava ao seu alcance. Se eu tenho 2 mãos, numa delas eu vou segurar a arma e na outra eu vou segurar a ferramenta. E eu vou reconstruir o muro e eu vou vigiar e proteger a minha cidade, o meu povo. Lutem por seus irmãos, é o que a gente vê Neemias dizer ao povo. A humildade e fidelidade de Neemias se expressaram de outras formas nesse processo todo aí de reconstrução, né? A gente vai ver depois no capítulo 5, por exemplo, ele tratando com justiça e sabedoria uma situação de exploração social. E a gente vê também que como governador, né, depois ele vai ser nomeado governador ali daquela cidade, ele vai abrir mão de seus direitos, né? Tanto da comida, da mesa, né, a qual ele tinha direito, porque ele vai abrir essa mesa, vai dividir a sua mesa com os irmãos, e ele abre mão também do direito de receber taxas e impostos, né, porque ele tinha esse direito, né, é algo que faz todo sentido, porque é necessário para a administração pública, mas ele vai abrir mão e ele tira do seu próprio bolso, né, para contribuir para a obra e para ajudar aqueles que estão aí em necessidade. Então a gente vê eles exercendo aí a liderança servil. Mas a atenção que a gente quer dar hoje é especificamente para humildade e fidelidade com que ele serviu a sua comunidade, nesse sentido que a gente está falando aqui, né? Assumindo o pecado do povo como seu pecado e intercedendo em favor dele e arregaçando as mangas para mobilizar o povo e edificando e fortalecendo a comunidade. Então, o entendimento de sua identidade como parte de uma comunidade, a comunidade que Deus havia formado e separado para si, motivou Neemias a agir conforme a sua identidade, assumindo e cumprindo sua responsabilidade como parte desse povo. Então a gente vê aqui na oração de Neemias, né, o nosso pecado, perdoa o que a gente fez, né, tem misericórdia de nós, restaura-nos. A gente vê que Neemias é a atitude dele ali para com o povo, para com Jerusalém, para com a comunidade, não é, eu estou fazendo um favor para vocês, eu vou ajudar vocês a reconstruir, eu vou liderar porque eu tenho boas ideias, porque eu sou um bom estrategista, né? Não é essa a questão. A gente vê que Neemias assume como dele, ele abraça, eu pertenço, isso é meu. Né? Por que eu vou reconstruir? Por que eu vou ficar sem dormir? Por que eu vou tirar do meu e colocar ali? Porque eu estou fazendo uma boa obra para o outro? Não, porque o outro e eu somos um. Nós somos comunidade, nós somos povo de Deus. Né? Nós juntos somos povo de Deus. Então a gente vê ele abrindo mão da sua estabilidade, disponibilizando horas de sono, de descanso, enfrentando oposição, ataques, calúnias, intercedendo pelo vulnerável, compartilhando da própria mesa, renunciando direitos que ele tinha, e foi uma dedicação não para construir a sua própria casa, mas foi um labor, uma luta por seus irmãos, pela comunidade à qual ele pertencia. A comunidade, a natureza relacional, é a essência do Deus triuno que adoramos e que nos fez semelhantes a ele também, nesse aspecto. O pastor Ricardo Barbosa, ele explica assim, a imago Dei, na imagem de Deus, plantada no homem, no ato da criação, é a imagem da Trindade, que é, na sua essência, comunitária. Então, o Deus que a gente serve, ele é triuno, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente vê e entende na relação deles, né, essa comunidade, essa doação, esse sacrifício, essa exaltação um do outro. E esse aspecto,
do caráter de Deus também foi plantada em nós, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, significa que nós essencialmente somos seres relacionais. Então, quando a queda, ela corrompe a imagem e semelhança do nosso Criador, né? Que foi plantada em nós, porque ela rompe com a nossa relação com Ele. Quando a gente pensa que a queda produz esse efeito, então a gente tem que entender que a redenção também implica na redenção das nossas relações, porque ela implica na redenção do nosso ser, dessa nossa essência relacional. Então, a redenção, ela necessariamente vai ter como fruto a restauração das nossas relações interpessoais. Então, a experiência comunitária de amor, ela é fundamental para o conhecimento de Deus, assim como é fruto imprescindível do novo nascimento. Agora, se a vida comunitária já é um desafio natural, pois se opõe à nossa natureza individualista, né, o que dizer desse desafio, desse chamado, dessa responsabilidade para a vida comunitária em tempos de pandemia e vivendo as nossas agendas aí tão malucas, né? Na metrópole que nós vivemos. Muitos fizeram um grande esforço para guardar a sua fé. Então, durante esses quase 2 anos, você foi fiel. Então, você estava ali, no horário do culto, né, para assistir em tempo real, acompanhando ali, né, a contagem regressiva, e você se esforçou para não desfalecer, para permanecer confiando no Senhor, ofereceu os seus louvores, a sua adoração, permaneceu na palavra, e você está aqui hoje. Porém, cuidar da sua própria fé e lutar por si mesmo não é suficiente para edificar e ser uma comunidade de amor que reflete esse Deus que é triuno, relacional. Esse processo, hora de construção, hora de reconstrução da comunidade, porque em Cristo entregou a sua própria vida, requer mais de nós. Talvez esse momento da história da nossa comunidade, das nossas vidas, cidade, como mundo, requeira maior atenção, mais disposição, mais sacrifício, mais compromisso, talvez mais humildade e mais fidelidade, né? Para continuarmos fazendo, para continuarmos sendo zelosos, para continuarmos nos dedicando, para continuarmos sendo fiéis naquilo que diz respeito à minha fé, a guardar a minha fé e ao meu relacionamento com o Senhor. Mas esse momento que estamos vivendo, ele está exigindo mais, né? Mais do que aquele esforço necessário para guardar a minha fé, porque Deus está nos chamando agora para lutar por nossos irmãos também. Então, nesse processo de reconstrução, né, da nossa fé, de olhar de novo para o Senhor, né, ele implica, ele exige também que nós trabalhemos por nossa comunidade, pelos nossos irmãos. Eu estou guardando a minha fé? Amém, que bom, continue assim. Mas e como que está a fé do meu irmão? E o que eu tenho feito? Que sacrifícios eu estou disposto a fazer? Quantas horas de sono e descanso eu estou disposto a dedicar para que a fé do meu irmão, da minha irmã, para que a fé da nossa comunidade possa também ser restabelecida, restaurada, possa também permanecer, para que a gente possa permanecer como comunidade adoradora, aquela que oferece uma adoração que agrada ao Senhor. Então, a luta que temos lutado com dedicação para guardar a nossa fé precisa ser uma luta agora por nossos irmãos, para assim cumprirmos nossa responsabilidade como parte dessa comunidade de amor, na edificação dela, para agradar o nosso Deus e para glorificá-lo, né? Todos nós temos aí acesso, talvez um acesso mais fácil, ou talvez um acesso mais difícil, mas todos nós temos esse acesso a um ou outro irmão, né? E será que eu estou aqui cultuando ao Senhor,
Mas será que aquele meu irmão, aquela minha irmã, também tem conseguido oferecer o culto ao Senhor? Nesse momento agora, será que ele está ouvindo junto comigo essa palavra? Será que ele conseguiu adorar junto comigo? E se não, quais foram as dificuldades, os obstáculos? O que impediu ele de fazer isso? Está na hora da gente cuidar da nossa comunidade. Sair, talvez, do palácio do rei, do meu âmbito de segurança, de conforto. Puxa, mas já está tão difícil para eu mesmo sobreviver, já é tão difícil só de cuidar da minha própria fé. Pois é, mas a vida em comunidade, essa atitude de serviço, de amor, de sacrifício, a luta pelos irmãos, é fruto do processo de redenção, de restauração, desse caráter de Deus que foi plantado em nós. Então é fruto, é necessário. E a comunidade, a igreja, o povo de Deus, é algo que a gente está vendo aqui, desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento especialmente, como aquilo é algo que agrada, que pulsa o coração de Deus. E essa vida em comunidade é o que Deus deseja. Então, que essa palavra dessa manhã nos mova, em primeiro lugar, em intercessão, em oração, por nossos irmãos, por nossa comunidade. Se você sabe de algum irmão que enfrentou muita dificuldade, que não está conseguindo guardar sua fé nesses tempos de distanciamento, de pandemia, ao invés de você falar, não, mas que pecador, porque eu ofereci todos os cultos, porque eu estou sendo fiel, eu ainda estou servindo, no que dá, mas e o outro não faz nada, não ajuda nada, ainda nem culto o cara não está oferecendo. Ao invés de a gente ter essa atitude, da gente poder aprender com Neemias, Por que será que Deus levantou esse homem e usou a vida dele nesse processo tão fundamental da história de Israel? A gente vê que um dos motivos foi essa sua atitude, de abraçar o povo, de se entender como parte da comunidade, aprender com ele. E interceder então, não julgar, mas interceder por esses irmãos, em oração, abraçar, saber que se eu tenho irmãos que não estão conseguindo manter a sua fé, caminhar com o Senhor Jesus, aquilo já está trazendo uma não saúde para a comunidade da qual eu faço parte. Eu preciso sentir aquela dor, aquela falta. Então a gente precisa fazer esse esforço, se submeter à palavra, deixar o Espírito Santo nos moldar e nos guiar e nos tirar dessa vida individualista. Dessa vida que encontra o conforto ali no meu home office, no palácio do rei, me tirar daqui e me levar para fora. Ali é onde tem a crise, ali é onde os muros estão destruídos, ali é onde o povo está sofrendo humilhação. Porque é meu povo, eu pertenço a ele pertence a mim, nós somos vários membros de um mesmo corpo, que a cabeça é uma só, que a Cristo é a mesma. Que Deus nos mova então, primeiro ali, em intercessão, em entendimento, em abraçar, em pertencimento, mas também em atitude, de fazer aquela ligação, de fazer aquela visita, mesmo que seja à distância, de mandar aquela carta, e de contribuir das formas mais criativas que Deus, com as quais Deus pode nos inspirar, para que esta comunidade possa ser restabelecida e a sua fé, a sua adoração. E que Deus nos abençoe assim. Neste momento, teremos nosso momento de oferta. É um momento em que nós temos a oportunidade de estar agradecendo e estar reconhecendo que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos vem dele. Então, é um momento que temos essa oportunidade de estar devolvendo nossos dízimos e ofertas. Se você tiver alguma dificuldade em relação à transferência bancária ou depósito, você pode estar entrando em contato com os líderes do seu ministério. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar.
Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso e não tem nos deixado faltar nada, e que o Senhor possa estar nos usando como ferramenta nas tuas mãos para estar abençoando outras pessoas, Senhor, as pessoas, principalmente as pessoas que ainda não te conhecem. Use esses dízimos, essas ofertas para estar engrandecendo o teu reino aqui na terra, Pai. Essa é a minha oração, isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Se vocês podem, por favor, se coloquem em pé. Obrigado, ministra Linda, pela palavra, e que Deus possa falar fortemente ao coração de cada um. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.